Queridos professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, um bom dia de domingo a todos e que Deus vos abençoe. Estamos estudando hoje, 12 de abril, a nossa segunda lição para o currículo, a Igreja e a obra missionária. Voz do que clama no deserto. Assim disse João Batista. E para hoje estaremos estudando o tema Jesus, o missionário por excelência. Este tema, que foi um tema utilizado também pelo pastor Ezequiel Soares no ano de 2000, no terceiro trimestre das lições da CPAD. E naquela lição o tema era Jesus, o missionário por excelência. O comentarista, professor e pastor e missionário por esta igreja na África, Antônio Lima, nos convida a uma vez mais meditarmos na maior e mais bela história missionária, que é a vida e o ministério do nosso Cristo. E a leitura, a Bíblia diz, o texto escolhido pelo comentarista está em Lucas, capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Na nossa introdução, o que me chama a atenção e que quero destacar é o que assim bem disse o comentarista: Jesus é o maior de todos os missionários de todos os tempos. O nosso primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o chamado missionário de Jesus. O menino crescia e se fortalecia, é o primeiro subtópico. No segundo subtópico diz, e enchendo-se de sabedoria. E o terceiro, e a graça de Deus estava sobre ele. Queridos, mesmo sendo ele o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo esperou o tempo certo para o início do seu ministério missionário. Toda chamada tem o tempo do crescimento e do fortalecimento. Ninguém começa grande e nem começa com toda a força. Há sempre o tempo da geração, crescimento e fortalecimento. Muitos, diz o comentarista, até desejam fazer a obra missionária, mas não querem se submeter ao tempo do crescimento e do fortalecimento. Cristo esperou a sua infância, esperou ser cheio da sabedoria divina, mesmo sendo ele o Filho do Deus Altíssimo. Mas esvaziou-se da sua glória e desceu à terra. Viveu como homem, aprendeu como homem e esperou como homem. Diz a Bíblia, ensine a criança no caminho em que deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. É necessário encher-se da graça de Deus. A obra missionária existe por causa da graça de Deus. Todos nós somos frutos da graça eterna do nosso Senhor. Permita que a graça divina entre em seu coração e deixe ser tocado pelo desejo de levar a mensagem de salvação aos perdidos e oprimidos por Satanás. O ministério de Jesus foi um ministério que veio para nos ensinar o valor de uma vida, o valor do sacrifício de Cristo para resgatar os que se encontram perdidos. Não esqueçamos o quanto nos deu o exemplo, sendo ele o próprio exemplo, Jesus.
Continuando no seu segundo tópico desta lição, o comentarista nos fala sobre a missão de Jesus, que foi pregar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Queridos, Jesus veio a este mundo com uma missão específica. Sua vida, ministério, foram usados em prol do cumprimento desta missão. As boas novas diz respeito a um evangelho que mostrava perdão, uma mensagem que dava oportunidade e que livrava da morte. A mulher que foi apanhada no ato de adultério e que seus acusadores apontavam e já tinham uma sentença determinada. Cristo veio e mudou a história daquela mulher. Quantos quebrantados de corações necessitaram e tiveram as suas necessidades atendidas. O ministério terreno de Jesus foi acompanhado de muitas curas e milagres. Começando o registro no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, no casamento nas bordas de Caná da Galileia. E vos digo, até hoje, continua ele fazendo milagres e curando as enfermidades. Proclamaram libertação aos cativos. O diabo tem aprisionado muitos seres humanos, é verdade. Ele cativa milhares de pessoas em todo o planeta. Mas Cristo, através da obra missionária, é e continua sendo a solução para esses perdidos. A obra missionária era a causa principal do ministério terreno de Jesus. Por esta obra, ele atravessava regiões, rompia barreiras sociais, culturais. Seu desejo maior era buscar todos os perdidos. Não só buscar, mas dar liberdade, liberdade que os homens precisavam. Só pode, e a liberdade que o homem precisa hoje só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Somente Ele pode pôr em liberdade aqueles que se encontram algemados. Missões é a chave para destravar e fazer cair por terra todas as algemas satânicas ainda nos dias de hoje. Apregoar o ano aceitável do Senhor. O missionário Jesus Cristo apregou o ano aceitável do Senhor. Esse era o tempo que Deus, por meio de sua pessoa, reconciliaria o mundo consigo. Estamos vivendo este tempo, estamos vivendo esta era em que precisamos dar continuidade anunciando o Evangelho. O dia da vingança do nosso Deus. Não podemos esquecer de que um dia cessará a porta da salvação, se fechará. Portanto, não sejamos pregadores de rosas, mas que possamos mostrar os espinhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porém, chegará um tempo em que não haverá mais este caminho. O Evangelho que pregamos é a mensagem que confronta o pecado, mas também consola os que choram. E nós, aqui estamos, para anunciar o Evangelho de Cristo, que consola os que choram, o Evangelho de Cristo, que levanta aqueles que caiu, o Evangelho de Cristo, que faz do homem caído
um projeto de sucesso. O nosso terceiro e último tópico tem como temática as áreas de atuação do ministério terreno de Jesus. Jesus atuou na área intelectual, na área física e na área espiritual. Pois o homem é corpo, alma e espírito. Jesus, enquanto missionário, desenvolveu seu ministério terreno de forma esplêndida. Seu amor e dedicação fizeram com que vidas fossem tocadas de forma singular. Na área intelectual, Jesus dispensou todos os títulos que os homens possam imaginar e ficou apenas com um deles, que foi o de mestre. Onde o Evangelho de Jesus chega, a educação cristã se torna a chave para a libertação humana e o caminho para o sucesso da sociedade. Deus não deseja que o homem seja um escravo da ignorância. Pelo contrário, Ele espera que todos os homens salvos em Cristo busquem o conhecimento que vem do alto e que transforma os seres humanos. A área física. Em todos os evangelhos é possível constatar que as curas físicas faziam parte do ministério de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Enquanto andou por esta terra, Jesus curou todos os que procuravam sua ajuda. Ele curou o cego Bartimeu, Marcos 10, 46. Curou o leproso, lá em Mateus 8, de 1 a 4. Curou a sogra de Pedro. Na área espiritual, muitos daqueles que ouviam a pregação de Jesus creram em sua mensagem e acreditou no poder bendito que ele tem. Outros, ainda presos por Satanás, puderam viver sua liberdade. O gadareno viveu muitos anos aprisionado por legiões de demônio. Mas quando Jesus encontrou esse homem, os espíritos malignos foram derrotados e ele pôde ser liberto pelo poder de Jesus. E tornou-se também ele um missionário, que iremos estudar sobre sua missão na próxima lição, que tem como tema o missionário gadareno. Pois o que precisamos perceber, queridos, é que todos aqueles que foram alcançados por Cristo têm uma missão para desenvolver. Apenas fazendo uma prévia do missionário gadareno. Ele até se propôs em seguir a Jesus, mas a palavra do mestre foi: fica e fala para os teus. Muitos dos males que a sociedade sofre são resultados de um mundo sem Deus. No entanto, Jesus pode resolver estes problemas. Basta que o homem compreenda, uma vez por todas, que não há salvação fora de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para concluir, preguemos a mensagem de salvação, como se hoje fosse o último dia das nossas vidas. Sigamos o belo exemplo de Jesus. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que Deus vos abençoe e que vos conceda da sua graça. A você
que é um missionário de Deus e que anuncia as boas novas de salvação.